Reforma é uma mudança em nosso pensamento. Passamos a ver o pecado a partir da perspectiva divina e renunciamos a toda prática, hábito ou atitude que não estejam em harmonia com a vontade de Deus. Reforma não ocorre por meio de nossa força, mas pela presença e poder de convencimento do Espírito Santo. É sobre isso que vamos conversar aqui no Lições da Bíblia, que está começando. Tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Hebreus 2, 11. Tema da semana: Reforma, consequência do reavivamento. Começa agora Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Olá, amigos, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Que alegria podermos nos reunir com você que nos assiste agora e com os nossos convidados aqui na bancada do programa para abrirmos a palavra de Deus e retirarmos desse livro santo todo o alimento que precisamos. Você já sabe que estamos estudando há várias semanas, esta é a 9ª semana consecutiva que estamos estudando o tema Reavivamento e Reforma. E nesta semana, especialmente, nós vamos trabalhar sobre a reforma de vida. Já entendemos o que é reavivamento, o que é estar reavivado no poder do Espírito Santo e como podemos atingir este reavivamento. E hoje vamos trabalhar no tema da reforma. A reforma da vida é uma consequência do reavivamento ou não? É bem dentro desse tema que nós vamos conversar com os amigos que retornam ao programa. Tenho o prazer de receber mais uma vez o pastor Judson Henriques Lino. Obrigado, pastor, pela sua volta, pelo seu retorno aqui ao programa mais uma vez. Prazer todo meu poder ter o privilégio de retornar aqui a Novo Tempo e poder aqui participar desse programa tão especial. Que maravilha, todo meu. Que bom. Pastor Judson trabalha aí na região do sul de Minas, na nossa região administrativa, conhecida na Igreja Adventista como Associação Mineira Sul. E ali você desempenha a função de secretário, também da mordomia cristã, não é? Que tem a ver com o estilo de vida do cristão. Tem sido um bom trabalho até ali, até aqui, não é? Bem corrido, né? O nosso campo é um campo geograficamente desafiador, muito grande, mas a gente tem a alegria de ter uma membresia comprometida que acaba facilitando um pouco o nosso trabalho. Com certeza, é verdade. Maravilha. Aproveito para mandar um grande abraço mais uma vez para todos os nossos amigos aí do sul de Minas e especialmente aí Juiz de Fora, onde está a sede deste escritório regional da Igreja Adventista. Deus abençoe a todos vocês. Também tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no programa o pastor Roberto de Oliveira, do Rio de Janeiro, da região administrativa conhecida como Associação Rio de Janeiro. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pastor. É sempre um prazer servir. Pastor, o senhor falou que na outra vez o senhor esteve, o senhor trabalha num grupo de igrejas que nós chamamos de Distrito Pastoral, que é da Ilha do Governador, não é isso? Distrito Pastoral da Ilha do Governador, temos 4 igrejas lá, a principal delas na estrada do Dendê, número 157, convido os amigos a nos fazer uma visita lá. Que maravilha! Nosso abraço também a todos os amigos do Rio de Janeiro, especialmente dessa região representada aqui pelo pastor Roberto. Uma alegria, viu, amigos, podermos estudar a Bíblia juntos. Eu quero convidá-los para fazermos uma oração. Convido você para orar conosco agora. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez vamos abrir a Tua palavra. Vamos estudar esse assunto tão importante, a reforma, como uma consequência do reavivamento em nossa vida. Mostre-nos este caminho e a Tua mensagem para nós, por Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, o tema do nosso material de estudos é reforma, consequência do reavivamento. Pastor Judson, qual a sua compreensão sobre esse tema? Pastor, eu particularmente acredito que é impossível
não é difícil. Para mim é impossível alguém viver um reavivamento interno e isso não ser visto em sua vida externa. Eu acredito que é impossível. Ou uma coisa ou outra não estão em conexão. E reavivamento e reforma dentro da Bíblia são duas coisas em conexão. Elas estão em sintonia, não é? Em sintonia. Uma coisa em consequência da outra. Com certeza. Pastor Roberto, também a sua visão sobre esse tema. Pastor, concordo, porque é nos dito que precisamos não apenas do reavivamento, mas a consequência dele, que é a reforma, que é a transformação externa em nossa vida. Se a pessoa pensar que basta ter uma transformação interna e isso ficar lá dentro e não der frutos exteriormente, então está no foco errado. Né? Agora, por exemplo, vamos tentar entender então o processo do que é reavivamento e do que é reforma, novamente. O reavivamento seria um trabalho diário, nessa busca diária pelo poder de Deus em nossa vida. Seria mais ou menos isso, pastor Judson? Eu acredito nisto. Uma obra que não se faz da noite para o dia. Afinal de contas, são pessoas com quem Deus trabalhará, somos nós, com nossos desejos e, enfim, todas as nossas inclinações. Mas é uma obra que Deus fará em nós internamente e que resultará em ações, em modo de vida, em hábitos diferentes. Caminha junto com o processo de santificação, pastor Roberto, mais ou menos essa questão? Seria para mim esse o nome. Sim. Sim, sem dúvida. A santificação, né? Porque a pessoa que é justificada por Cristo, ela produz frutos. E o fruto é exatamente essa reforma ou santificação da vida. Maravilha. Pastor, até acredito que um reavivamento sem reforma é espiritualismo. Da mesma forma que uma reforma sem o reavivamento é simplesmente um legalismo. E é muito interessante isso que você cita, porque a gente percebe claramente isso em nosso dia a dia. Há pessoas que buscam apenas a questão do reavivamento. Fala-se muito nisso, né? Nós precisamos de uma igreja mais avivada. Porque o louvor da nossa igreja está morto. Porque as pessoas estão mortas. É porque muitas vezes elas estão focalizando só essa parte do espiritualismo, do avivamento. Agora, aqueles que focalizam só a reforma de vida, sem o reavivamento, é legalismo. Então, uma coisa completa a outra, pastor Roberto. Como é que o senhor vê essa questão? O reavivamento e a reforma. Qual deve ser o ponto de equilíbrio aí? Pastor, o ponto de equilíbrio quem dá é Deus. No momento em que a pessoa é reavivada verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus, em consequência daquilo que nós sabemos, oração e estudo da Bíblia, o fruto natural é a transformação da pessoa. A pessoa passa a ser diferente, a agir diferente, até se alimentar de forma diferente. E também, né, a pessoa se engaja de alguma forma na missão de Cristo. Certo. Agora, pastor Judson, quando a gente olha para a história do povo de Israel, a gente percebe sempre Deus assim buscando o seu povo, correndo atrás do seu povo, mesmo quando ele estava completamente longe dele, né, afastado dos caminhos do Senhor. Como é que a gente pode entender melhor essa trajetória de Israel através da história e Deus sempre enviando profetas, clamando para que o povo se reavivasse e se reformasse? Olha, eu percebo que a atuação de Deus sempre foi de muito amor e misericórdia. Porque quando a gente olha o texto bíblico, e Paulo diz que esse texto chegou até as nossas mãos para servir de lição para nós, né? E a gente percebe um Deus incansavelmente correndo atrás do seu povo, porque ele mandava profetas, mandava mensagens, usava todo o recurso audiovisual que ele podia usar para que o povo entendesse que ele sabia o que é melhor. Não vejo muita diferença para nós hoje não, viu, pastor? Interessante, verdade. Apesar das formas como Deus hoje fala serem diferentes, Deus continua incessantemente convidando a gente. O pastor Roberto colocou aqui sobre o ponto de equilíbrio de uma vida com Deus, oração, leitura da Bíblia. Quantas vezes nós chegamos em casa e estamos cansados e tal, e o convite de Deus é, vá para a Bíblia, vá ler, vá orar, e somos tentados a ligar uma televisão, a mente está cansada. Então eu percebo de formas diferentes, mas o mesmo Deus incansavelmente indo atrás de nós para que
tenhamos uma vida com Ele, de comunhão, de intimidade. Porque naturalmente, a nossa natureza, não é, Roberto? É uma natureza assim que é avessa às coisas espirituais. Não é natural. Não é natural. Não é natural a gente ter comunhão com Deus a cada dia. O natural é a gente pecar, é ir para o pecado, né? Como é que você vê essa questão? Não, sem dúvida. A nossa tendência, o que pede, o nosso coração pede sempre o mal. Pede sempre aquilo que nos afasta de Deus. A nossa vontade é má mesmo. A nossa oração deveria ser: Senhor, afasta de mim aquilo que me afasta de Ti. Eu costumo até brincar, viu, pastor Roberto, e dizer assim, quando estou pregando na igreja, eu costumo orar para Deus e falar: Senhor, tira meu livre-arbítrio, porque toda vez que eu faço uso dele, geralmente eu não faço bom uso dele. Então tira e toma para o Senhor. Quando a decisão é tomada assim, sem o conselho de Cristo, né? Exato. No seu estado natural, do homem natural. No estado natural, o livre-arbítrio nosso, pelo menos eu olho para a minha vida, e eu não vou dizer 100%, mas uma porcentagem grande das decisões, elas não são espirituais. Então eu fico pedindo para Deus: Senhor, toma para o Senhor, porque aí eu tenho certeza que vai ser bom. Mas Deus não vai agir assim. Pastor, Ele não vai agir desse jeito. A experiência de nós pastores ao visitar membros com dificuldade na sua fé, ao visitarmos essa pessoa e buscarmos ali uma razão dessa dificuldade, desse esfriamento, parte sempre deste princípio. A pessoa geralmente tem negligenciado essa busca pessoal de Deus a cada dia. A pessoa vai deixando de orar, como fazia antes, vai deixando a Bíblia de lado, vai preenchendo o seu tempo com atividades comuns e porque a guerra, naturalmente vai esfriando. Porque essa guerra entre o bem e o mal, ela é agressiva, ela é feroz. Nós somos pequenos demais diante dessa guerra no nosso estado natural humano, né? Sem o poder de Deus. E a tendência é a derrota mesmo. Quando a gente, como disse o Roberto Judson, a gente deixa de lado a comunhão e não clama, e não estuda a palavra, e não pede para que o Espírito Santo nos use, né, nessa terra, tanto num processo de reavivamento quanto reforma, a tendência é a brasa longe do braseiro. É esfriar e morrer. Eu até percebo, pastor, que o princípio do reavivamento é justamente esse ponto. É reconhecer quem nós somos. Porque se nós não reconhecemos quem nós somos, é difícil você entender que precisa de auxílio. Sim. É como Jesus falou, é doente que reconhece que precisa de médico. Exatamente. Por que geralmente o homem, quando dá câncer, ele já dá câncer, quando se descobre já está para morrer? Porque, de maneira geral, o homem acha que não precisa de médico, ele está bem. Então, na vida espiritual, eu vejo que o princípio motivador do reavivamento, que começa tudo, é realmente reconhecer quem eu sou. Até para reconhecer profundamente quem eu sou, eu preciso desse Deus. Né? Com certeza, com certeza. Eu tenho o costume de dizer, pastor, que alguns membros gostam de viver na beira do abismo. Perigosamente. Perigosamente. As pessoas ficam constantemente se testando até onde eu posso ir sem abandonar o Evangelho. O que eu posso fazer, até quanto eu posso experimentar deste mundo sem decair na fé. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a pessoa pensa que se conhece quando na verdade ele descobre, muitas vezes tarde demais, que a natureza humana é muito mais deteriorada do que ele imaginou. Uma vez eu li num livro uma história, uma ilustração, diz que o imperador estava precisando de um motorista. E então ele abriu ali um concurso para os melhores motoristas do reino e no final ficaram 3. E a pergunta era a mesma, ele dizia assim para os motoristas: o quão perto você pode andar do abismo que você possa me levar em segurança para a minha casa? Se você está dirigindo o meu carro, eu estou dentro. O quão perto do abismo? Aí o rapaz, um lá falava: olha, eu posso chegar a 50 centímetros, a 30 centímetros. O outro disse: não, eu posso ir a 15 centímetros, andar no limite. E um terceiro lá, que ninguém dava nada para ele, falou assim: olha, eu não vou chegar nem perto, eu vou me afastar o máximo desse abismo, porque eu tenho medo de derrubar esse carro no abismo. O imperador disse, claro: o emprego é teu, meu amigo, né? Então, às vezes, nós andamos no limite, né? Sempre na beira do abismo. Agora, na Bíblia, aqui nesse manual de estudos, eu quero dizer para você que você pode encontrar esse material no nosso blog, que está aparecendo aí na sua tela, ou no site da Casa Publicadora Brasileira, que é a nossa parceira aqui no programa.
nesse material nós encontramos aqui a experiência aqui do povo de Israel, né? Uma das experiências, tem várias histórias que poderíamos pegar, mas pelo menos uma delas envolvendo o rei Josafá e Judá. Como é que a gente pode entender essa história? Eu queria ver aí a opinião de vocês dois. Vamos, pastor Judson, como é que você vê essa história, essa experiência de Israel no tempo de Josafá? Pastor, quando a gente vai olhar o texto bíblico, a Bíblia diz que Josafá foi um bom rei, né? Ele chegou lá, ele procurou organizar o reino, ensinar a palavra, instituiu os juízes, né, em vários pontos, primeira instância, segunda instância para recorrer. Então, um rei, e montou um bom exército. Mas quando ele foi aqui, quando ele passou por essa situação aqui, eu acho interessante no texto bíblico que ele promoveu um reavivamento. E promoveu, diz a Bíblia, junto com todas as famílias. E uma coisa nesse texto me chama muito a atenção. Ele, apesar de ter um grande exército, e se tem uma discussão grande sobre esse exército, se esse número era real, porque se for real era 1.160.000 soldados. Acredita-se que não seja esse o número, enfim. Mas mesmo com um exército desse, um exército bom, um exército treinado, ele no texto bíblico, ele diz no versículo, segundo Crônicas 20, versículo 12, quando ele está orando, ele fala, Senhor, nós poderíamos fazer isso, aquilo, aquilo outro, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. E eu creio que para nós, o nosso guia de estudos traz o que isso pode nos ajudar numa vida de reavivados e reformados. E eu creio que é botar os olhos em Cristo Jesus. Porque aqui eles estavam vivendo um período de batalha, né? Contra os amonitas, os moabitas, e às vezes diante de uma batalha que a gente vê a nossa deficiência. Eu não vou conseguir derrotar esse povo aí, né? E às vezes nas nossas lutas a gente vê dessa forma. E também. é exatamente o que eu vejo Satanás tentando fazer conosco, né? Sim. Normalmente a gente é tentado a botar os olhos, colocar os olhos ou em alguém, Sim. ou em nós mesmos. Se a gente coloca em alguém, por exemplo, em termos espirituais, olha, minha vida não está muito boa, mas olha lá, o ancião da igreja. Olha o pastor olha da igreja. o pastor da igreja. Então eu não estou tão mal. Por outro lado, eu posso colocar em mim também e ficar com aquele sentimento de autocomiseração, né? Puxa, eu sou ruim demais, eu sou péssimo demais. Em todos os dois lugares onde colocarmos os nossos olhos, nós dificilmente teremos uma vida reavivada e uma vida reformada. Então, quer dizer, diante da guerra, diante da batalha espiritual, temos que colocar os olhos em Cristo. Em Cristo, né? Jesus. É a única solução. Não olhar para os lados, né, pastor Roberto? Quem é o rei Josafá de hoje? É a liderança local de cada igreja. Esse é o rei Josafá. Que dá o rumo espiritual. Que dá o rumo espiritual. A igreja está passando por alguma dificuldade. A igreja possui um grande desafio pela frente, qualquer que seja ele, principalmente o desafio evangelístico. Qual o primeiro passo a tomar? Buscar a Deus. Gente, vamos nos consagrar. A Bíblia aqui ensina, olha, jejum, oração, vamos humilhar-nos diante de Deus, colocarmos a nossa vontade diante de Deus, diante dele, dizer, Senhor, eu sou incapacitado para essa guerra, eu sou incapacitado. A tua igreja precisa evangelizar essa região, essa cidade aqui. Sim. E nós reconhecemos que não temos forças. Senhor, o nosso edifício aqui, né, está precisando crescer, expandir. Reforma. Precisamos fazer algo diferente aqui, não temos condições. Aonde buscar os recursos? Em primeiro lugar, pelo que nos ensina a Escritura, é isso. Buscar, consagrar a Deus, pedir para que Ele nos reavive por dentro, para que tenhamos condições de fazer a sua obra. Muito bom. Amigos, nosso tempo está passando rapidamente. Nós vamos para mais um intervalo e já já nós voltamos com o segundo bloco e a sequência do tema dessa semana aqui no Lições da Bíblia. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa dessa semana aqui no Lições da Bíblia, onde estamos estudando justamente sobre a reforma em nossa vida, que deve ser uma consequência do reavivamento produzido pelo Espírito Santo. Estávamos conversando aqui no bloco anterior que quando buscamos o reavivamento sem a reforma, ele é um espiritualismo, é apenas um êxtase. Quando buscamos só reforma sem o reavivamento, se torna um legalismo. Acabamos nos fechando em nós mesmos, achando que podemos resolver a nossa vida espiritual e nos esquecemos de Deus. Então temos que ter esse equilíbrio, o reavivamento produzido pelo Espírito Santo
e a reforma de vida que Deus deseja que tenhamos em nossa vida. Já já nós vamos voltar a conversar um pouco mais, porque agora eu quero oferecer para você que acompanha sempre o programa a oportunidade de receber um livro justamente sobre esse tema, O Reavivamento Prometido, do pastor Mark Finley, que aqueles que estão acompanhando sempre sabem que é o autor desse nosso manual de estudos. Esse livro, O Reavivamento Prometido, é um material fantástico para você entender o que Deus deseja fazer na sua vida. É um livro que nos aproximará muito de Deus e do pastor Mark Finley da Casa Publicadora Brasileira. Eu quero enviar para você que entrar no nosso blog, está aparecendo o endereço agora, e deixar assim um recadinho para todos os nossos internautas ali, aqueles que estão sempre entrando no nosso blog, do que Deus tem feito na sua vida nesta linha do reavivamento e da reforma. Conte um testemunho pessoal teu e o primeiro que fizer isso vai levar, vai ganhar, vai receber em sua casa este livro, tá bem? Um presente aqui da Novo Tempo e do programa Lições da Bíblia para você. Também a oportunidade de você entender um pouco mais do que é o Espírito Santo, o seu poder para produzir em nós o reavivamento e a reforma de que tanto precisamos, através deste material. Princípios é um curso bíblico onde aprendemos um pouco mais sobre a vontade de Deus de forma sistematizada. Há pessoas que falam assim, eu não consigo estudar a Bíblia sozinho, eu não consigo entender a vontade de Deus. Então, aqui está a sua oportunidade. Ao solicitar a série Princípios, a Novo Tempo vai enviar gratuitamente para a sua casa, para o endereço que você solicitar. E eu quero que você leia e estude a Bíblia através desse curso e reparta com seus amigos também. Porque não precisa ficar só para a gente o conhecimento, né? Temos que transmitir ao mundo também. Meus amigos, vamos voltar aqui à nossa discussão do tema desta semana, que é justamente a reforma de vida como consequência do reavivamento. Nós estávamos falando de exemplos do Velho Testamento, ali no caso do rei Josafá, a crise pelo qual o povo passava, a guerra com as nações vizinhas, a angústia que tinha no coração do povo de Israel, e como Josafá foi pontual, né? Orientou o povo, eles tinham que colocar os olhos no Senhor, e fechamos o bloco anterior com esta visão. Temos que pôr os nossos olhos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Agora, esta é a história do Velho Testamento. Como é a história do Novo Testamento dentro desse assunto da reforma, especialmente ali no período da Igreja Apostólica, pastor Judson? O tempo passa, mas o ser humano, o princípio por trás continua o mesmo, né? A igreja em Corinto enfrentava situações um pouco diferentes das que Josafá enfrentou ali no seu período. Todavia, o afastamento de Deus também era real. Então, haviam sido instruídos por Paulo, o maior pregador do Novo Testamento, né? E Paulo ali fez um trabalho muito bem feito com a igreja, mas Paulo se ausentou e aí a igreja volta aos antigos rudimentos e Paulo escreve uma carta dura, né? Paulo, de uma certa maneira, justamente com o intento, né, de fazer com que eles voltassem para a presença do Senhor. E pelo que a Bíblia diz, Paulo foi feliz. Parece que a igreja teve ali um reconhecimento de que estavam andando em caminhos... Ele fez um apelo para uma reforma de vida, né? Foi. E eles entenderam que apesar de não ter sido muito branda a carta, o objetivo dela era o bem-estar deles. Porque Paulo foi até firme, foi duro com eles, não é? Pastor Roberto, para quais caminhos o povo de Corinto, a igreja de Corinto, retornou e que Paulo tanto condenou ali e repreendeu a igreja naquela época? Voltar à Bíblia, né? Voltar a glorificar a Deus, conforme diz o apóstolo Paulo, pelas suas atitudes. Né? Porque as atitudes deles estavam assim, mundanas, né? Mundanas, completamente afastadas. O que estava sendo praticado ali na igreja de Corinto? Pastor, havia um pouco de tudo, né? Ele inicia a epístola dizendo que havia dissensões entre os irmãos, e inclusive alguns dizendo, olha, eu sou melhor do que você porque eu fui batizado por Paulo. E outro disse, mas eu fui por Apolo. E dissensões, não apenas nesse ponto, esse orgulho espiritual, dizendo que eu sou melhor que você por isso, por aquilo, mas também havia problemas lá de irmãos colocando outro na justiça. Havia imoralidade sexual. Imoralidade sexual.
problemas no casamento. Enfim, havia um pouco de tudo, paganismo, idolatria, havia problema, aquele problema antigo da carne sacrificada aos ídolos, se podia comer, se não podia comer. Havia um caldeirão de confusão. Havia até problemas na Santa Ceia, a ponto do apóstolo Paulo dizer, olha, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Isso aí não é a ceia do Senhor. Eu vou lhes explicar como deve ser. Eu me lembro certa igreja que eu pastoreava que estava passando por vários problemas. Tivemos que reunir a comissão para aplicar disciplina a alguns membros e tal. E um irmão ficou muito triste com aquilo, com aquela situação toda. Ele se aproximou de mim e disse, pastor, por que tudo isso? Pastor, será que essa é a igreja de Deus? Chegar ao ponto que chegou. Aí eu falei para ele, meu irmão, a igreja que o apóstolo Paulo fundou lá na cidade de Corinto, era a igreja de Deus? E ele teve que concordar que era a igreja de Deus. Então, aí você mostrou a situação dela. Mostrei a situação dela. E eu disse, meu irmão, o problema, a questão toda, não é a igreja chegar a essas dificuldades, mas a questão é se continua na dificuldade. A igreja de Deus é aquela que, quando surgem os problemas, ela se une em oração, em busca do poder de Deus e soluciona os problemas. É verdade. Corinto era uma cidade muito parecida com muitas que temos hoje no país, né? É uma cidade globalizada. Sim. Hoje, com o advento da internet e da mídia como nós temos, o cidadão pode morar numa cidade muito pequena, mas ainda assim viver um espírito globalizado. Exatamente. E Corinto era assim. Então, portuária. Eu fico imaginando, pastor, e quantas influências não vinham de vários lugares, e pessoas com eloquência, e todo mundo que é eloquente tem sempre um seguidor. E é o que acontece. Aí Paulo tinha fundado a igreja e tinha se ausentado, aí na ausência há uma busca pelo poder interno ali. Exato. Então, são coisas que hoje em dia a gente vê acontecendo por aí e a gente não deveria estranhar tanto, porque, como o pastor Roberto colocou, uma igreja fundada por Paulo. É interessante que o problema é o ser humano, né? Em todas as épocas, né, Roberto? Parece que se nós fôssemos transportados lá para o Velho Testamento, lá com Josafá, e eles lá para a nossa época, os problemas seriam semelhantes, porque o problema é o ser humano. Pastor, a carta aos primeiros Coríntios nos assusta muito. Mas a de 2 Coríntios nos alegra, nos surpreende até mais, ao saber que o apóstolo Paulo, com alegria, soube do reavamento, da transformação que houve entre o seu povo. Ele fez um apelo à reforma de vida, ele foi duro, né? Até na sua segunda carta, no capítulo 7, verso 8, ele fala assim, olha, eu sei que eu deixei vocês tristes, que eu deixei muitos de vocês tristes por aquilo que eu escrevia, que Paulo era muito positivo, né? Ele falava o que pensava e não tinha medo. E ele falou assim, mas eu não me arrependo. Eu deixei vocês tristes, mas eu não me arrependo, porque Paulo sabia, se ele não fosse duro, seria a destruição da igreja em Corinto, não é? E ele coloca que a tristeza que ele sabe que produziu foi uma tristeza não conforme o mundo produz, mas uma tristeza para a honra e glória de Deus. Ou seja, o princípio por trás de um reavivamento, que é um arrependimento, de voltar para Deus e falar, Senhor, como dizem, né, na gíria, pisei na bola, Senhor, mas por favor, Senhor, me ajuda aí. E foi o que a igreja, a gente percebe, fez, né? Individualmente. Porque a gente fala igreja, às vezes as pessoas pensam num grupo todo. Talvez o grupo todo não vá, mas eu, individualmente, não tenho que esperar o grupo ir. Deus falando comigo, falando contigo, a gente vai a Deus. E a soma de todos juntos dá a igreja como um todo, né? Veja, a primeira lição dessa temporada, nós trabalhamos um pouquinho sobre a questão de Laodiceia, que é uma das igrejas do Apocalipse e que representa a última etapa da igreja cristã nesse mundo e que seria marcada por mornidão, né? Porém, a mornidão sempre esteve presente em todas as épocas, mas a característica maior de Laodiceia seria esta aí. E o Roberto falou uma coisa interessante, toda vez que a gente tem que mexer num problema em alguma comunidade religiosa, em nossas igrejas, você na sua igreja, quando tem que se enfrentar um problema, tem que tocar na carne, não é? Que tem que fazer uma cirurgia espiritual, sempre vai ter gente assim meio magoada, meio triste, mas há momentos que tem que se fazer isso, Roberto. Você que é líder de igreja, pastor de igreja, sabe disso, não é? Há momentos que você tem que enfrentar o mal,
para levar a igreja a um reavivamento e a uma reforma, custe o que custar. Pastor, é a grande oportunidade exatamente da igreja retornar para o caminho certo. Porque é nos momentos de crise que nós temos ali a oportunidade de corrigir o rumo. E é muito bonito isso, nós pensarmos que tudo está perdido, mas a gente vê ali, na verdade, uma igreja unida, uma igreja apesar das suas diferenças, muitas vezes até culturais, dentro ali da própria igreja. Né, e igrejas maiores nós vemos muito isso, né, essa diferença entre eles. Porém, como todos têm o mesmo foco, todos estão na igreja buscando a sua salvação eterna, nesse Sim. momento de crise, é a melhor oportunidade do líder da igreja unir o grupo e dizer, irmãos, vamos então trabalhar juntos aqui. É verdade. Por exemplo, aqui, depois do período de Paulo, vem ali o período do Apocalipse, nós percebemos então que os apóstolos, especialmente Paulo, conclamou os nossos irmãos cristãos do primeiro século a uma reforma de vida. A gente vê também a mensagem do Apocalipse trazendo uma mensagem dura. A mensagem das 7 igrejas tinha sempre uma repreensão, um elogio, uma repreensão. E a primeira igreja, Éfeso, por exemplo, que foi bem o período dos apóstolos, apesar de ser uma igreja que tinha amor, né, que eles tinham várias características positivas, eles foram se esquecendo daquele primeiro amor e colocando, substituindo por outras coisas. Qual foi o apelo que João fez para a igreja cristã em Apocalipse, visando esse aspecto do primeiro amor? Pastor, eu entendo que essa é a maior necessidade nossa. Viver ao lado de Cristo cada dia. E normalmente, como o pastor Roberto colocou aqui, quando um pastor precisa repreender uma igreja, nós temos todos os tipos de reações, né? Algumas pessoas olham e entendem, não, o pastor quer o meu bem. Outros, não, o pastor quem é ele para falar assim? Eu penso comigo que, geralmente, a ofensa ela é do tamanho do meu orgulho. Quando alguém fala alguma coisa e a pessoa não tem orgulho, ela está pronta a aceitar. Mas quanto maior o orgulho, maior é para ela o que é uma ofensa. E veja o exemplo de Jesus que, mesmo na cruz, para ele, toda a ofensa que lhe causavam ali não era nada, ele perdoou todo mundo. Então, quando Deus manda uma mensagem como essa para Éfeso, o desejo de Deus é um só, é que a gente, sem orgulho próprio, pare e pense, eu estou vivendo realmente como no princípio, porque quando aceitamos a Jesus, todos nós somos capazes de nos lembrar. Vivíamos uma vida de intensa busca, de intensa preocupação se estávamos ou não agradando à vontade de Deus de acordo com a Bíblia. E a tendência é, com o passar do tempo, algumas coisas serem introduzidas na nossa vida. Eu acho, não, eu penso, não é bem assim. E o convite para Éfeso é volta ao primeiro amor. Agora, pastor Roberto, o que seria, como a gente pode compreender o que é o primeiro amor? Pastor, a experiência da igreja de Éfeso é bem diferente da de Laodiceia, por exemplo, porque aqui em Éfeso nós temos pessoas se afastando desse primeiro amor, que é aquela busca mais intensa que se fazia, né? que os cristãos ali faziam no início da sua conversão. Muitos tinham convivido com Jesus nesse período. Convivido com Jesus, com os apóstolos, né? A igreja do primeiro período, que vai até o ano 100, né? E é interessante isso, que as igrejas de outro período são repreendidas por terem se afastado da verdadeira doutrina, por exemplo. Éfeso não. Eles são elogiados aqui por defenderem duramente. Fé, não é? Mas o problema é isso, que eles estavam tão envolvidos nessa defesa que estavam esquecendo o quê? O primeiro amor. A comunhão pessoal, o primeiro amor. E aqui o apóstolo João viu perigo nisso. Olha, vocês estão de parabéns porque vocês estão defendendo a fé assim, 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 mas não esqueçam de manter a sua comunhão pessoal, manter acesa a chama dentro do seu coração, busque a comunhão pessoal com Deus a cada dia, porque só assim a igreja terá futuro. Verdade. Veja nisso, pastor, sabe o quê? Um perigo para nós, hoje, que somos membros de igreja, líderes de igreja, é o fato de, por vezes, nos preocuparmos tanto em trabalhar para Deus
e esquecer de levar Deus conosco. De ter comunhão com Deus. Exato. Né? Aí nos tornamos um profissional da fé. Vocês poderíamos usar essa expressão, mas estamos fazendo um trabalho para Deus. Exatamente. Mas, como o pastor Roberto colocou, intimamente eu não tenho o meu momento com Deus. E é algo preocupante realmente. Interessante. Nós vamos já para mais um intervalo, mas me incomoda um pouco esta frase, o primeiro amor. Então, por exemplo, eu vou jogar aqui a frase, nós vamos para o intervalo e vamos retomar essa discussão. O que me incomoda? Tem alguém quando é batizado e aceita Jesus e vem com tudo para a fé, aquele amor, aquela sinceridade. Aí alguns cristãos falam assim, esse é o primeiro amor, não é? Vai passar. Isso vai passar. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, então não saia daí, porque voltamos em instantes para a gente entender mais essa questão da importância do primeiro amor. Esse é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia desta semana. Estamos aqui conversando com os nossos colegas pastores, Judson e Roberto, amigos que estão visitando o nosso programa nesta semana para entendermos um pouco mais sobre a reforma da nossa vida, deve ser uma consequência do reavivamento. Aliás, no bloco anterior eu joguei aqui um fato de que há pessoas novas na fé que vêm com tanto amor para o Evangelho e às vezes os filhos mais velhos, não é, do Senhor Jesus começam a dizer, esse aí é fogo de palha, é só o primeiro amor, já vai passar. Como é que a gente tem que entender esse primeiro amor, Roberto? Porque isso me preocupa um pouquinho, vai passar. Isso não podia passar, porque se Deus tem uma mensagem aqui em Éfeso, né, dizendo que a gente não pode perder o primeiro amor, nós também hoje, em nossos dias, não podemos perder esse primeiro amor, não é, Roberto? Pastor, o senhor já ouviu falar em bullying na igreja? Isso é verdade, viu? Bullying na igreja. Infelizmente, isso pode existir e eu já tive que enfrentar esse tipo de experiência algumas vezes. Pessoas da igreja, algumas... mais antigas um mais pouquinho antigas na fé, e outras mais novas, que se batizaram recentemente, mas pessoas tentando ali dar um bom exemplo na sua forma de vestir, de conversar, né? Ali a assiduidade aos cultos, né? Ou então aquela pessoa que faz questão de participar de um pequeno grupo, ou um jovem, né, que está dando um bom testemunho na sua escola, né, com respeito ao sábado, e ser criticada por membros da igreja, por outros. Quer dizer, nós temos na igreja, hoje em dia, jovens que em casa são consagrados, mas têm receio de demonstrar isso dentro da sua igreja. É a força do grupo, né? Tem medo de se queimar com o grupo. Né? Ser criticado ou criticada por jovens fora do convívio da igreja, isso é normal. Agora, a pessoa ser criticada dentro da sua própria igreja é um absurdo que, infelizmente, acontece. Então, essa questão do primeiro amor, claro, nós devemos vigiar para que a gente não perca, mas também a igreja deve compreender o esforço que a pessoa está fazendo ali para ter a sua vida em dia com Deus e apoiá-la, né? Claro, não tem dúvida. A verdade é que a santidade, ela incomoda, né? Quando a pessoa percebe, puxa vida, eu tenho tantos anos de igreja, fulano entrou agora... Está mais reavivado do que ele eu. Brilha mais do que eu. Isso acaba, querendo ou não, acaba incomodando. Às vezes é inconsciente, não sei, mas acaba incomodando. Foi como Jesus quando esteve na Terra, né? Os fariseus olhavam para ele, mas quem é ele para fazer isso? Eles sabiam que eles deveriam estar fazendo aquilo, no entanto não faziam e criticavam a Jesus porque fazia. E no próprio ministério de Jesus, que começou depois do ministério de João Batista, os discípulos de João Batista foram falar com João Batista, olha, ele está pregando, está crescendo o movimento dele. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quer dizer, a visão espiritual de João Batista, compreendendo que aquele amor tinha que continuar, o primeiro amor deve continuar com ele, depois com Cristo. Agora, chegamos a um ponto de que a igreja cristã, no período da Idade Média, ela naufragou, perdeu completamente aquele amor a Cristo, o primeiro amor, ficou algo completamente frio, isolado, longe do ideal de Deus.
E aí vem a Reforma Protestante. Como é que vocês veem esta questão, a influência de Lutero, a coragem que ele teve para contestar e produzir aquela Reforma Protestante na Idade Média? Pastor, eu olho para a história da igreja, né, ao longo dos séculos, e a gente percebe que toda vez que o ser humano se afastou da Bíblia, geralmente ele caiu num terreno que não produz nada, que não edifica, que não traz benefício nenhum. E a igreja, ao longo do século, ela se trancou em formalismos, mas perdeu o conteúdo. E quando se perde o conteúdo, perdeu tudo. Pode até ter uma forma bonita, e tinha, né? As formas eram lindas, os templos eram maravilhosos, Sim. mas o conteúdo inexistia. E Lutero, ele se levanta para trazer de novo, não trouxe toda, né? Mas boa parte de conteúdo firmado na palavra de Deus. E a igreja, automaticamente, quando vai conhecendo a vontade de Deus, a tendência de toda pessoa sincera é tentar se acomodar à realidade bíblica, né? O plano de Deus. Sim. Uma coisa que falava muito alto naquela época no coração da igreja cristã, Roberto, era aquele sentimento de que tinham que seguir a tradição, né? Então eles estavam tão apegados ao formalismo, como disse o Judson, e apegados à tradição, que era mais importante do que a própria palavra de Deus, que nem era lida mais nos cultos, né? A gente corre o risco hoje também de ficarmos seguindo mais a tradição do que realmente o que a palavra de Deus diz? Sem dúvida, sem dúvida. E a maior contribuição de Martinho Lutero foi, sem dúvida, o resgate do conceito de que nós somos salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo, né? A chamada justificação pela fé. E nada traz mais alegria para o crente em saber que ele é salvo, completamente limpo, toda a sua vida passada, os seus pecados são completamente apagados, sem ele merecer, unicamente pedindo a Deus e confiando em sua graça. E a igreja, na época da Idade Média, era uma igreja triste, porque tinha perdido esse conceito. As pessoas tentavam se salvar pelas obras, exatamente por ter deixado a Bíblia de lado, né, se apegado mais a tradições. Se apegado mais às tradições, as pessoas tentavam, com as suas próprias atitudes, comprar o favor de Deus e tinham a impressão de que nunca tinham chegado lá. Então, eu penso que essa questão do revivamento e da reforma tem que passar também, sem dúvida alguma, pela compreensão da forma como verdadeiramente somos salvos na Bíblia. Exatamente. Pastor, eu vejo que esse mesmo período do passado, ele está em nossos dias. Por que ele está em nossos dias? No passado havia uma forma de ser salvo, e a forma de ser salvo era através do mérito. E eu podia comprar o mérito, quer dizer, o rico estava bem, né? O pobre, coitado, estava perdido. E hoje a gente vê em alguns lugares aqui esporádicos pregações onde devolva, porque senão você não será abençoado. Faça, senão Deus não te abençoe. Você ainda pode ganhar algumas coisas que não são muito agradáveis, encosto e tal. E eu vejo uma dezena de Isso é pessoas, mais legalismo do que nunca. Tudo. Eu vejo uma dezena de pessoas preocupadas em dar até o que não tem para Deus, porque querem realmente, porque todo mundo quer ficar bem com Deus. Exatamente. Lá no fundo a gente quer deitar em casa para dormir e, puxa vida, eu estou bem com Deus. E aí as pessoas têm usado de formas diferentes, o conteúdo eu sinto que é o mesmo. O princípio por trás é o mesmo. Sim, sim. Mas tem amarrado muitas pessoas para você ficar bem com Deus, é isso e isso você tem que fazer. E quando, na verdade, Lutero conseguiu enxergar que o único mérito que nós temos diante de Deus, o único, é a nossa total dependência dele. Verdade, verdade. Aliás, nós temos uma pergunta sobre essa questão de reforma de vida, de seguir seriamente tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós vamos ver essa pergunta agora enviada por um telespectador. Como eu posso saber se a reforma espiritual pela qual estou passando é verdadeira? Judson, como é que a gente pode responder então a esta pergunta? Como é que a pessoa pode saber se é verdadeira ou não a reforma? Pastor, nosso querido telespectador, eu acredito, biblicamente falando, que a reforma vai produzir em nós o fruto do Espírito. Porque não adianta eu fazer coisas para Deus se a minha motivação é a exaltação que as pessoas farão de mim, e coisas desse tipo. Então, a verdadeira reforma
ela produzirá o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o amor. E o amor com toda a sua complexidade. Amor pelo próximo, amor por quem me ama, por quem não me ama. Amor que age, um amor que me leva à ação de tudo aquilo que eu puder fazer para ajudar o meu próximo. Sim. Tudo aquilo que estiver dentro do meu alcance. Então, eu acredito que o verdadeiro reavivamento, ele trará uma reforma movida pelo amor. E o amor é difícil da gente mensurar como ele se mostrará na vida das pessoas cotidianamente. Sim. Tem coisas que são básicas, mas a cada circunstância, o amor de Deus se manifestará na pessoa e através da pessoa da maneira como for requerida. Então, por exemplo, uma pessoa fala assim, olha, eu estou passando por um processo de reavivamento. Chega lá no seu distrito, Roberto, fala isso. Estou passando por um reavivamento. Mas o fruto produzido na vida dela não é o fruto verdadeiro da reforma de vida, não é o fruto do Espírito Santo. Como é que a gente pode orientar essa pessoa? Pastor, da última vez que estive aqui, eu mencionei um texto do livro Testemunhos Seletos, volume 3, na página 254, eu gostaria Pois não. de repeti-lo. É chegado o tempo para se realizar uma reforma completa. Quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e luta. Pastor, como saber se a reforma que está acontecendo em minha vida é verdadeira ou não? Essas novas atitudes que está havendo em você, em resultado dessa reforma que você acha que está acontecendo em seu coração, está unindo a igreja ou está trazendo problemas? O teu comportamento agora, após esse reavivamento, após esse choque que você acha que recebeu de Deus, está dando bons frutos? Ou você, ao contrário, né, está causando problemas, está causando dissensões, né? Você está sendo apoiado pela liderança da igreja, você também está sendo bem visto para aqueles irmãos que você sempre viu como consagrados na igreja? Eu acho que isso, pastor, é um termômetro muito importante. Beleza. Porque é muito comum a pessoa achar né, que está fazendo bem quando na verdade ela está causando problemas para a igreja local. Verdade. Pois não, Judson. Pastor, eu percebo assim, a gente lendo alguns livros e tudo, né, e procurando crescer em conhecimento, a gente percebe que, de acordo com vários autores, a última pessoa que perceberá que está tendo sua vida reavivada é a própria pessoa. Normalmente as pessoas ao redor... Começam a perceber antes, né? Porque o eu começa a diminuir tanto para que Cristo habite né, nesse lugar aí, Sim. que a pessoa já não consegue perceber muito que suas ações sejam tão boas assim. Sim. Se foram feitas e foram boas, foi Deus quem fez através dela. Sim. Então, as pessoas ao redor normalmente começam a perceber, né? Perceberão. Só para a gente fechar o programa dessa semana, nós vimos até aqui que no Velho Testamento temos histórias fantásticas de como Deus apelou através dos profetas para que houvesse reavivamento e reforma, especialmente uma reforma de vida. Nós vimos no período, então, do Senhor Jesus ali, do apóstolo Paulo, depois na Idade Média, com a reforma protestante, e para os últimos dias, né? Estamos vivendo no tempo do fim, próximos da volta de Jesus. Deus tem uma mensagem também, Judson? Tem, e ela se encontra lá em Apocalipse, né? Eu acredito que Apocalipse, a mensagem para Laodiceia, como o senhor disse, foi a primeira lição desse trimestre, ela é a mensagem central para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E não só para nós, mas para todo aquele que acredita em Cristo Jesus. Aqueles amigos que estão nos acompanhando agora, que são de diferentes religiões, não é? Nós temos que entender essa mensagem de reavivamento e reforma de vida, não é? Para podermos proclamar a mensagem do Senhor Jesus antes da sua volta aqui na Terra. E ela é uma mensagem que é um convite. Realmente, quando eu olho para a mensagem de Laodiceia, é um convite a nos prostrarmos diante do Salvador Jesus. Como somos e como estamos. E eu particularmente, pastor, acredito que nós não devemos ou não deveríamos esperar isto como um movimento mundial. Tem que partir de nós. Ele é individual, né? primeiramente. Individual esse movimento, né? Então, eu preciso estar aos pés do Salvador, porque só aos pés do Salvador
eu uso um óculos que enxerga direito. Percebo quem eu sou, percebo quem Deus é, percebo o que o pecado é, percebo o quanto eu sou manchado pelo pecado, não por fazer ou deixar de fazer coisas, mas a minha essência é pecaminosa. Então eu só acredito que aos pés do Salvador. Esta reforma que o Apocalipse 14 nos conclama, Roberto, você acredita que é um convite do Espírito Santo para nos possuir verdadeiramente nesses últimos dias para proclamarmos a mensagem do Senhor Jesus? Sem dúvida, pastor. E nós temos uma vantagem muito grande, porque nós temos o exemplo de como Deus agiu em seu povo, o que Deus queria deles em todas as épocas. Então nós temos aqui, como já vimos, os exemplos bíblicos do que fazer, a atitude que devemos tomar para sermos reavivados, para sermos um povo vencedor, para sermos uma igreja vencedora e para sermos vencedores individualmente. Verdade. Né? Então, todos os instrumentos estão à nossa disposição e Deus quer fazer por nós. Que maravilha. E devemos agora dizer, Senhor, estou aqui em tuas santas mãos, eu vou te buscar verdadeiramente, eu vou buscar tempo para isso, eu vou ler a tua palavra, eu vou fazer oração por mim, oração pelos outros, oração intercessória. Senhor, eu quero esse poder. Eu quero esse poder Uma busca individual, como disse o Judson aí. Para usar para o bem, porque eu quero ser um cristão diferente, eu quero ser um cristão ativo. Maravilha, meus amigos. Nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a vocês pela presença. Obrigado, Judson, por ter retornado. Obrigado, Roberto. E eu quero que Deus abençoe muito o ministério de vocês. E obrigado a você pela sua audiência sempre aqui junto ao programa Lições da Bíblia. Que Deus esteja sempre contigo nesse processo de reavivamento e de reforma no poder do Espírito Santo. Vamos orar? Pai querido, clamamos pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, para que sejamos reavivados e aceitemos a verdadeira reforma de vida proposta em Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém.